Graças a Deus por tudo, por essa rica oportunidade que Deus nos concede mais uma vez, de estarmos meditando na palavra dele, tirarmos esse tempo de qualidade para ouvir um pouquinho a palavra do Senhor. Nós precisamos trabalhar, cuidar dos nossos afazeres físicos, precisamos cuidar dos bens materiais. Por quê? Porque Deus nos deu uma casa que é material, ela precisa de cuidados. Deus nos deu roupas, elas precisam ser lavadas. Deus deu um trabalho, ele precisa ser bem executado. Nós temos necessidades, temos compromissos que são físicos, que são materiais. E assim como nós cuidamos dos compromissos físicos e materiais, precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Precisamos nos alimentar bem, tomar água. Tem gente me ouvindo que não gosta de tomar água, mas água é necessidade. O corpo grita, ele precisa. Ainda que talvez no seu paladar não tenha prazer nenhum, é necessidade. Nós temos essa necessidade de comer, de tomar água, precisamos dormir, precisamos descansar. Independente da classe social, condição financeira, conhecimento na sociedade, estudo, isso tem nada a ver. Todo ser humano, ele tem essa ânsia na sua natureza carnal, ele precisa alimentar o corpo, ele precisa saciar a sede. Ainda mais nesses dias que nós temos vivido, dias tão quentes, é necessidade. E assim como temos tantos afazeres e compromissos, a nossa alma também, ela tem necessidade da presença de Deus. Até aquelas pessoas que falam que eu não acredito nesse Deus, não, eu preciso de ninguém, não, eu dou conta sozinho, se eu não trabalhar eu não como, é meu braço, é minha força. Ainda que não creiam, a alma do ser humano, ela precisa ter um encontro com Deus. Eu fico observando pessoas que, financeiramente falando, elas têm tudo que elas precisam para viver. E ali elas estão por cima, estão na mídia, estão aparentemente bem, sorrindo, não preciso de nada, não preciso de ninguém, tudo foi com meu esforço, eu posso muito bem me virar sozinho. E aí são pessoas que, grande parte delas, tem um fim sozinhas. Não é assim que ela achava, eu posso me virar sozinha? Pois de fato, terminam sozinhas, precisando do favor de alguém que nunca foi bem-vindo ao lado dela, precisando do socorro de Deus, que nunca ouviu a voz dela em oração. Pessoas que têm um triste fim, achando que não precisavam de Deus e de ninguém. Ou pessoas que, em cima de uma cama, enfermas, precisam de alguém para trocar a fralda, uma comida na boca, um remédio na hora certa. Ou ainda aquelas que têm tudo do bom e do melhor, estão sempre sorrindo nas fotos, mas são vazias, amargas e solitárias. Deus tem sempre o melhor para nós. Mas Deus não vai ficar aos nossos pés. Eu quero te abençoar, eu te amo, olha para mim, vem para o meu lado, eu quero você, eu preciso. Não, não, Deus nunca vai falar isso. Nós é que precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer o quão pequenos, frágeis, limitados e fracos nós somos. Pode ser um brutamonte de 2 metros, que puxa um caminhão pelos dentes ou pela barba, igual a gente vê esses desafios doidos na televisão. Se bater uma desentiria, me perdoe a expressão, mas não é palavrão, é a realidade. Se bater uma caganeira nele, põe ele na cama. É só dar uma dor de barriga e cólica de rins. O grandão geme e chora. Ah, vai pro chão.
pede a morte. E quando vem um vírus, o vírus você não enxerga. Ao tamanho do vírus para o tamanho do forte. Leva a pessoa muitas vezes para uma cadeira de rodas. A maior queda do ser humano é achar que ela pode, ela sabe, não precisa de ninguém. Porque todos nós precisamos uns dos outros. Precisamos em tudo. Uma vez eu vi um áudio que eu achei tão interessante, um vídeo, na verdade, de uma jovem comentando que, gente, é tremendo. Para ser gerado, precisa do homem e da mulher. Não existe essa de produção independente. Vai precisar da semente do homem e do óvulo da mulher. Não existe, gente. Um precisa do outro. Querendo ou não, um necessita do outro. Por mais que ela não queira ali coabitar com a pessoa, sexualmente falando, tem que pegar a sementinha de quem? Do homem. Não dá, não tem como você achar que é Deus, não existe isso. Primeiro que a nossa vida, não fomos nós que nos criamos, não fomos nós que entramos no ventre da nossa mãe. Houve ali um mato, houve ali um momento, houve ali uma fecundação, houve ali uma união. E aprove a Deus soprar em nós esse fôlego perfeito de vida, de cada junta no seu devido lugar, e nos conceder essa graça tão maravilhosa, mas tão breve e limitada. Nós chegamos aqui já com o dia de partir, Deus sabe até quando aqui estaremos. E aí vem o período da gestação, a mulher precisa do médico no pré-natal, no dia do parto precisa de alguém para estar fazendo parto, e aí precisa de alguém para cuidar do bebê nos primeiros dias, ou se ela mesma cuidar, ela vai precisar. Aí precisa de fralda, ela tem que ir lá na farmácia, ou alguém vai por ela, vai ter alguém atrás do balcão para poder atendê-la. Aí ela volta para casa, o bebê vai crescendo, crescendo. Ela precisa de trabalhar, por quê? Porque ela precisa do patrão, ela precisa de ter um salário, ela precisa de ter um sustento. Se pega um ônibus ou se pega o carro, vai precisar do motorista, vai precisar do frentista para encher o tanque do carro. Ninguém nasce, cresce e consegue as coisas sozinhos. Você vê que em todo o tempo a vida da gente. Aí você vai à padaria, tem que ter alguém lá para fazer o pão, tem que ter o dono da padaria, tem que ter o funcionário. Você vai ao supermercado da mesma forma, na lotérica vai ter alguém te esperando. Não existe essa de criar um quadrado, eu vou entrar nesse quadrado e não preciso de nada de ninguém. Aí vai morrer de fome. Vai morrer de frio, de sede. A palavra do Senhor fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Precisamos reconhecer que precisamos sim uns dos outros. Desde as coisas mais simples até as mais difíceis. Jesus, o Filho de Deus, chamou 12 para andar com ele por longos anos. Jesus, o Filho de Deus, poderia muito bem ter andado sozinho, o próprio Deus em pessoa. Ele chamou 12. E aqueles 12 ainda delegou uma missão, e de fazer discípulos. Aqueles 12 gerariam mais 12, mais 12, mais 12, até o evangelho chegar ao nosso coração hoje. Deus é tudo que precisamos em primeiro lugar. E Ele nos acrescenta tudo aquilo que precisamos para viver. Seja grato pelas mínimas coisas. Coisas que parecem tão bobas e tão insignificantes, seja grato. Você tem um garfo, uma colher, uma faca, um alimento, uma geladeira, um papel higiênico, um vaso para se assentar, um colchão para se deitar, um travesseiro, uma toalha, água, chuveiro. Coisas que parecem tão...
Tem pessoas que a cama delas é um chão sujo. O banheiro delas é um cantinho no muro, um poste. Pessoas que não têm papel higiênico, muitas vezes nem jornal, limpam com a própria roupa e jogam fora. Não tem água para tomar, alimento nenhum para comer. Uma vez aqui no centro da cidade, Belo Horizonte, eu passei uma cena, não me cortou por dentro. Um homem enfiando a mão com uma força naqueles sacos pretos grandes de lixo e puxando aquele bolo de macarrão no meio de tanta coisa. E às vezes a gente reclama. Nossa, é isso de novo? Ou então não tem nada diferente, não? Ah, para comer isso eu não quero. Pessoas que são ingratas. Só sabem reclamar. Seja grato. Seja mais humilde, mais manso. Reconheça que na hora que a barriga doer, você vai precisar dos outros sim. É até aquele ditado, né? O parente mais próximo é o vizinho. E se você for olhar na realidade, acaba sendo, viu? Se acontecer qualquer coisa, muitas vezes vai correr para o vizinho do lado. Imagina o parente que mora longe. Talvez na mesma cidade, mas longe. E aí? A pessoa escolhe, ou morre, ou é humilde o suficiente para reconhecer que o mais próximo vai ser um instrumento usado por Deus para lhe abençoar.